seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a doutora Amanda Almeida, professora de harmonização orofacial, gerenciamento do envelhecimento e emagrecimento facial com qualidade, naturalidade e equilíbrio. Vamos ter sempre esse bate-papo aqui no meu podcast e vou trazer profissionais sérios, engajados na área da saúde, qualidade de vida, bem-estar, beleza, sempre pessoas que estejam ligadas a todo conhecimento científico, trazendo inovações, novas ideias, conhecimento, tanto para as pessoas que trabalham na área da saúde, como para quem deseja aprender algo mais sobre a saúde e melhorar sua qualidade de vida. E tenho o prazer em receber a minha querida amiga, já foi minha aluna também, doutora Thaís Galache, cirurgiã dentista. Muito obrigada, querida, por aceitar esse convite e estar aqui comigo hoje. Olá, Amanda. É um prazer estar com você hoje aqui. Fico feliz de ter me convidado e até para a gente conversar um pouquinho mais do que a gente realmente gosta, né? Uhum. Sou a doutora Thaís Galache, sou cirurgiã dentista, sou biomédica também, sou biomédica esteta. E agora é mestranda, né? Sou mestranda na área da biofotônica, né? Mestrado em medicina biofotônica. E pesquisadora científica. Então, eu gosto muito de pesquisa, gosto muito de embasamento científico. Eu acho que os tratamentos hoje precisam ter embasamento científico, sem tratamentos empíricos. Então, é isso que a gente precisa para a ROF, né? Para a nossa área da estética. Isso, a harmonização. Hoje, toda a estética tem tido muitos novos tratamentos, novos protocolos com nomes, né, autorais e muita coisa. E os pacientes e até mesmo os próprios alunos, os doutores, ficam um pouco em dúvida sobre qual área seguir, qual protocolo é realmente sério, qual se tem embasamento científico esse protocolo, né? Se não é uma invenção, se não é uma sem invenção. um embasamento científico, Sim. que é importante isso na nossa área, e é preciso, né? Então, isso que eu gostaria de falar, Thaís, qual é a importância de ter esse embasamento científico? Simplesmente falar, essa técnica agora eu inventei. Tirei da minha cabeça, eu achei que deu certo. Para 5 pessoas que eu utilizei, deu certo. Assim, deu certo, né? Só que deu certo por quanto tempo, né? A gente não tem um estudo a longo prazo, não tem um embasamento com vários tipos de pacientes. Então, às vezes, aquela técnica que a pessoa aplicou não é o correto para todas as pessoas. Para uma pessoa pode fazer efeito, somente para aquela uma, mas as outras 10 não vai conseguir, vai ter um efeito adverso também. Então, esse é o problema hoje da nossa área, que as pessoas acabam fazendo muitos protocolos, colocando muitos nomes, muitas invenções, né? E sem ter um embasamento científico realmente. Sim, isso o que mais a gente o que precisa seria para marketing, mais para se promover e ter uma maior lucratividade. Sim, exatamente. Mas o nosso foco hoje, principalmente meu, o seu também, tenho certeza disso, é que a gente tenha esse embasamento científico. Quem gosta de estudo, quem gosta de essa área toda da pesquisa, precisa ter uma inovação, mas com respaldo. E, além disso, tendo esses artigos, tem todo esse embasamento científico, a gente tem um respaldo jurídico, que é importante também. Também, né? Para não ter nenhum problema. Especialista em odontologia legal também, né, Thaís? Sou perita, então é isso que a gente precisa. Tá levando essa ideia para os novos alunos e novos profissionais que entram na área. E tomar cuidado muitas vezes com redes sociais que mostram, às vezes, na verdade, procedimentos que não são verdadeiros. Isso. Né? Para que tenha um trabalho com maior profissionalismo, maior seriedade e maior respeito com o paciente. É claro, porque para você continuar no topo e você subir no topo, você tem que se igualar e ter esse estudo na sua bagagem. Não adianta só
inventar essas invenções de moda, tem que ter essa base. É muito É de a base moda, da odontologia, né? realmente. Eu vejo as pessoas assim, mas porque tá na moda, eu vi na internet, meu amigo fez, e nem sempre aquele tratamento é o ideal para aquela pessoa. Ela precisa ter uma orientação correta e um planejamento correto para o caso dela. Sim, e muitas vezes mostram aquele tratamento de um mês, aquele direto, mas depois de 3 meses, 4 meses, você viu o que realmente aconteceu naquela pessoa que foi feito? Não sabe, né? Então tem que ter essa continuidade nesse tratamento, tem que ter essa seriedade com os tratamentos, com os nossos nossos estudos, realmente, do que a gente vai estar levando isso para os pacientes, né? E cada ser é único. Sim. Né? Não significa que foi bom para você, que vai ser bom para mim. Então, requer muita atenção, muito cuidado para poder definir qual é o melhor caminho, qual é o melhor tratamento para cada pessoa. O ser é único, né? Então, o ser humano é único. A gente precisa de uma boa anamnese, precisa entender muito na base de anatomia, histologia. Então, não é só aplicar, não é só... Não podemos ser só injetores, né? E sim, tem que ter essa base que a gente tem que levar da odontologia básica realmente para nossos pacientes. Esse entendimento da saúde geral, um acompanhamento do paciente, inclusive requisitar exames dos nossos pacientes. Sempre. É sempre assim a favor dos nossos pacientes, né? E sempre está almejando o crescimento da ROF, mas com essa base sólida. Isso, para quem acompanha e não sabe o que é ROF, é a harmonização orofacial. E olha, eu tenho o maior orgulho dessa menina, né? Porque ela já foi minha aluna. E assim... Como ela cresceu, como ela é um case de sucesso. Eu vou falar que não foi só minha, passou por outros cursos também. E tudo é esforço dela, maravilhosa. Já foi minha aluna em 2016, né? Na Associação Brasileira de Odontologia. E de lá para cá, essa menina só cresceu, estudando cada vez mais, se dedicando. Como que é esse sonho, Thaís? O que você sempre sonhou para você fazer o que você faz agora? O que te move dentro dessa área da estética, saúde, estética, beleza, bem-estar? Eu sempre gostei, né? Assim, eu comecei assim, a odontologia na ROF mesmo. A primeira resolução que abriu as portas para a odontologia foi em 2011, com a resolução em 2011, que liberou a toxina botulínica. A partir disso, começaram a ter cursos e eu me interessava sobre isso. Eu gostaria de saber, na verdade, o que entraria a odontologia nisso? Como que a odontologia caberia nessa área? Então, foi bem no início, realmente. Aí eu fiz alguns cursos e cheguei a você também, né? Que também eu posso dizer que é a minha base também. A gente consegue... Faço parte aí dessa história. Claro, ai, que alegria. faz a parte do meu crescimento. Eu acho que todos... que passaram na minha vida, sempre os nossos mestres, exatamente, né? Eu sempre ganho alguma coisa com eles. Eu sou muito grata também a todos os meus professores. Que tudo... Estou com 25 anos de formado, então eu posso dizer hoje que a gente precisa ter uma humildade para que você vai conseguir captar um pouquinho de cada um que passa pela sua vida e pela sua vida profissional. Então, você aprende com cada um deles. Então, eu não posso dizer que hoje eu sei tudo. Não sei. E quanto mais você estuda, mais você sabe que você sabe pouco. Então, isso que aconteceu comigo. Eu fui vendo que eu precisaria de mais para entregar isso para o meu paciente, para entregar isso para os alunos. Para os alunos, né? Essa vontade de ensinar. Nossa, Thaís, eu fico muito admirada. E fico admirada também com outras pessoas que eu acompanho ou acompanhei, que hoje também são casos de sucesso. E muita gente me fala, Amanda, eu gostaria muito de dar aula também, ou gostaria de ter sucesso. Nem sempre quer ser professor, mas quer, dentro da sua carreira,
ter sucesso, ter visibilidade, poder viajar mais, como você tem feito como speaker, conhecendo novas pessoas, novos lugares. Ai, mas não faz nada para mudar, né? Então, o que é nesse sucesso todo? Como que você define? Como chegar a esse sucesso e como aumentar essa credibilidade no seu trabalho para os seus pacientes, seus alunos? Claro. Vou dizer por mim. Eu vejo as pessoas acabaram de fazer algum curso, se acham já o dono da verdade, que são bons e acabam replicando isso. Eu não acho isso o correto. O que eu fiz por mim é estudar. Então, eu me profissionalizei nessa parte. Então, eu melhorei, eu estudei em cada uma delas, eu fui fazer pesquisa, entrei no mestrado, fiz outra graduação para entender melhor sobre a parte de harmonização e entrar no que eu gostaria de estar realmente fazendo, me especializar nisso. Então, para você ter essa alavanca, você subir, realmente você tem que estudar e se especializar naquilo. Então, não é uma base, somente olhar ou ser injetor somente, mas sim você tem que ter a base com a parte científica e toda a pesquisa que envolve essa área também. Isso requer, acho que, muito foco, muita determinação para chegar onde deseja, né? E muita renúncia. Ah, claro. Né? A gente tem que renunciar também para poder conquistar os objetivos. Quem me conhece sabe que eu fico madrugadas e madrugadas estudando, pesquisando, e a gente realmente diminui um pouquinho a vida social, mas é uma renúncia que você realmente faz, mas a minha opção foi essa. Sim, para lutar pelos seus sonhos, né? Sim. Ter essa persistência, essa garra e passo a passo, como você disse, com uma palavra muito importante, humildade, que a gente precisa ter, que ninguém sabe tudo, né? Cada um tem a sua especialidade, cada um tem o seu conhecimento e acho que somando esses conhecimentos, somando forças, nós podemos ser melhores e maiores e não criando competições, um querendo passar por cima do outro. Sim, eu acho que é mais fácil dar a mão e crescer junto. Sim, né? Eu também acredito nisso. Então, para você continuar no topo, é fácil você subir e alavancar. Mas para você continuar no topo, é claro que você tem que ter em conjunto, dar a mão para o seu colega, em conjunto, você subir e permanecer. Sim. Né? Então, não precisa... É a constância, né? É a constância, para a gente continuar sempre em evidência, mas sempre com esse estudo já que é a base da harmonização e da odontologia em si, né? Sim, com os pés no chão. Exatamente. Thaís, e eu quero falar com você também sobre as pesquisas que você tem feito, as pesquisas sobre o melasma, que acontecem na universidade, na Universidade Metodista? Não, é na Uninove. Ah, na Uninove, desculpa. E aí, o que você tem notado sobre o melasma com todos os seus pacientes? O que você notou de diferença em tudo que você está fazendo? O melasma, eu comecei a querer estudar sobre ele, foi desde quando eu comecei, eu fiz a graduação de biomedicina, meu TCC foi sobre o melasma também, depois eu fiz a pós em biomedicina estética, que também foi sobre o melasma, e entrei no mestrado com esse foco, que eu falei assim, eu quero entrar e fazer pesquisa focada na ROF e sobre o melasma. E por que o melasma em si? Porque eu tenho melasma. Você tem melasma? Eu tenho melasma. Eu nunca notei. Ainda bem, porque eu escondo também. Né? E eu sempre me preocupei com isso, com essas manchas. Isso não me agradava visualmente também. E eu sempre tentei, de alguma maneira, remover essas manchas. Sim. Então, o estudo em si foi por minha causa e eu fui me aprimorando. O que eu descobri hoje, dentro da pesquisa, dentro do mestrado e dentro do que nós estamos fazendo? O melasma, ele é uma doença, uma afecção crônica, não tem cura. Então, não adianta você falar para o seu paciente que vai melhorar totalmente, não vai. A gente consegue um controle.
É como fosse um diabetes, entendeu? A pessoa tem diabetes, tem que Sim. controlar. Pressão alta, tem que controlar. E muita Melasma, gente ainda tem que acredita controlar. que existe vai cura remover. com medicamentos Não. ou produtos Eu milagrosos, acreditava né? também, né? Sim, isso Só é que- importante poder Então- trazer isso para a população. Uhum. E o que acontece? Eu pesquisei praticamente todos os artigos atuais sobre o melasma. E nenhum tem um tratamento definitivo e que vai ter um resultado bom. Não existe isso mundialmente. Então, a gente procura em artigo. Então, a gente não pode mostrar isso para o paciente que vai ter uma cura, né? Que vai Já resolver... tem que deixar bem claro que é um controle. que vai resolver totalmente. Não Sim. existe. Porque senão estaria na literatura. Alguém estaria muito rico nessa hora. Mas não existe. Então, a partir disso que eu comecei a ver por mim também que eu não teria o clareamento total desse melasma por conta das pesquisas que mostraram isso para mim. Qual né? a idade que mais acomete? Pode acometer, assim, a partir dos... pessoas mais novas, a partir dos 25 até anos. uns 55 anos, que é a idade fértil, tá? Depois isso vai diminuindo, porque a gente as células vão ficando senescentes e vão diminuindo a produção até de melanina. Porque é a melanina que é responsável. Que é o melanócito, que é uma célula, e ele que vai jogar a melanina para a pele. O melanócito é uma célula de defesa. Então, tudo quanto é injúria que você faça nessa pele, ele vai responder com a melanina. Então, você toma sol, é uma injúria. Você está num lugar quente, também é uma injúria. Medicamentos também seriam. Quais medicamentos, por exemplo? Cloroquina, por exemplo, tetraciclina. Olha aí, então aumentando porque tem aumentado cada vez mais, né? Os casos de melasma, os pacientes vêm, olha, tô com melasma, e agora? Tem toda a parte de estrogênio, pílulas, né? Então Pílula. Tudo quanto é a parte hormonal também influencia. Emocional também, né, Emocional. Luz azul, luz de celular. Agora não dá, né? Luz azul, a gente fica o dia inteiro com o celular. Aí o que assim, precisa no rosto, fazer? Né? O que eu indico tá fazendo? Usando protetor solar, até em casa. Então, com cor, tá? E tem uma proteçãozinha também que coloca no celular, né? Também baixar aquele nível de luz. Então também aquela proteção preta também serve, né? Mas a gente tá em volta de luz azul, né? Então, o que a gente pede até para os pacientes na hora da pesquisa são colocar o protetor 3 vezes ao dia. Então, mesmo de noite. Com cor ou sem cor? Com cor, porque sempre também essa pergunta, né? Os pacientes sempre perguntam. Mas não cor? é por conta da estética, tá? A cor é porque também é uma barreira física. Então, além da barreira química do protetor, você tem a barreira física do tonalizante. Então, essa que é uma proteção a mais. Tá? Então, isso sempre me perguntam também. Então, sempre usa protetor com cor, porque é uma proteção a mais que você tem. Né? Então, é uma afecção que você vai ter que tomar cuidado com o resto da sua vida. Então, o sol você vai tomar, igual você vai comer com diabetes. Você vai comer açúcar, vai subir o diabetes, né? Vai aumentar a glicemia. E o sol... Homens? E os homens também homens também têm. Também mas tem uma menor quantidade menor do que as mulheres. 90% mulher. E é mais ou menos a mesma idade também? Mesma 25 idade. a 55? Assim, a mesma idade. Tá? Porque depois as células ficam mais senescentes, então diminui o trabalho delas, né? Assim, a atividade. E as diferentes etnias? São os orientais ou negros? Principalmente, o melasma, ele acarreta mais em locais mais ensolarados, né? Então, Mediterrâneo, Brasil, Índia, China, Coreia, Japão, toda essa área, México. Nos Estados Unidos são mais os americanos, que são... como que fala? Não é espanhóis, descendentes. Descendentes, né? Dos britânicos, Não, né? não. Não? Anglo.
hispânicos. Hispânicos. Né? Os hispânicos. Né? Então, a parte da americana é isso. Então, México, toda essa área mais ensolarada. Né? Aqui, a miscigenação é muito grande aqui no Brasil. Então, a gente sabe que a parte do Fitzpatrick, né? Que assim, é a escala de cor, né? De pele. Então, aqui é muito misturado. Então, a gente não tem um padrão muito certinho igual a outros países. Então, aqui no Brasil, a escala Fitzpatrick 3 é o que mais acomete, 3 e 4, tá? Mas 5 a gente pega, 2 é aquela pele muito clarinha, a melanina é aquela mais clara, mais amarelada. Então, você vê aquela melanina mais amarelada, você consegue identificar. É diferente daquela melanina mais escura, que é a partir do 3, do fototipo 3. Mas aqui no Brasil, 3 e 4 são os mais acarretados. E você tem utilizado na pesquisa a luz âmbar. Sim. E aproveitando que nós estamos falando aqui sobre o melasma e os possíveis tratamentos também, com a doutora Thaís Galache, eu quero fazer um convite para outra pessoa muito importante também, foi muito importante na minha vida, é meu mestre, meu professor, doutor Ricardo Navarro, que é professor de fotobiomodulação. Ele vai falar aqui, vai contar todas as especialidades que ele tem. Foi meu professor no mestrado de bioengenharia. E vamos fazer um bate-papo em 3 sobre os possíveis tratamentos, o uso do laser, o uso de LEDs aqui no tratamento do melasma. Seja bem-vindo, doutor Ricardo Navarro, nosso querido professor. Obrigado, Amanda, pelo convite, pela oportunidade. Muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço. Com a doutora Thaís, né, para a gente falar sobre as possíveis aplicações da luz, né, da fotobiomodulação, da fototerapia, né, especialmente voltado para estética e as outras áreas da saúde. Ai, muito obrigada. Então, aqui nesse bate-bola que a gente vai fazer, né? Se posso assim falar. Thaís falou sobre as pesquisas e que as pesquisas têm sido... O tratamento você tem utilizado... Então, a luz âmbar. A luz âmbar. Seria interessante, até com a conversa com ele, um mestre também da fotobiomodulação, a gente mostrar a diferença da luz âmbar, que é o que eu estou utilizando na minha pesquisa, que é uma luz que não tem efeito térmico, e a diferença com um laser que tem efeito térmico. Então, para o melasma, o que a gente vê, isso em pesquisas, que o melasma não pode ter efeito térmico, que senão ele aumenta a produtividade do melanócito e aumenta a quantidade de melanina na pele. O laser, ele tem efeito térmico. Então, ele pode ter um efeito bom naquele período, mas com o passar do tempo, pode ter um efeito rebote. Volta né? tudo E por de conta novo. Desse efeito térmico. Como então, que é uma funciona? discussão que a gente teria que estar fazendo realmente. Qual que seria a melhor alternativa? Eu acho que é uma pesquisa que seria interessante a gente mostrar isso também. Porque a gente está vendo o seguinte, né? Diferente de, por exemplo, um fibroblasto, um osteoblasto, né? O melanócito, né, uma célula que é estimulada por luz, né? E com uma defesa natural, né, frente à radiação, UVA, UVB, né, é produzir melanina. Exatamente, que é uma célula de defesa. Sim. Então, ela vai se defender daquilo que está agredindo. Então, a radiação solar, né, ou qualquer tipo de luz que estimula ela, né, então, de uma forma danosa, nós pensamos em usar luz, né, então fototerapia, lasers ou LEDs, justamente para modificar o seu funcionamento, a sua resposta, e com isso minimizar, né, as manchas melânicas. Então, quer dizer, como, né, você bem disse, né, você não tem a cura, né? Eu achei muito interessante essa comparação com doenças crônicas, como diabetes. Então, você controla, né? Isso que é interessante. Então, quer dizer, a luz que é estimulatória e que vai levar à produção da mancha melânica, que seria o efeito ruim, nós pensamos na luz controlada, com protocolos pré-estabelecidos em estudos, como você realiza, para justamente mudar o funcionamento dessa célula e aí você ter uma resposta controlada, né? Então, interessante assim, a gente tem que pensar, quando fala em protocolos, né, de fototerapia, pensar o comprimento de onda. Então, primeiramente, essa célula, qual o comprimento de onda que ela absorve?
Primeira coisa. Se você tem um comprimento de onda que não é absorvido pela célula, não vai ter resposta. Segundo, você tem que entender de dosimetria. Então, A potência. a potência Sim. e a energia, né? E o tempo. Então, eu posso ter, né, lasers de baixa potência e principalmente LEDs, né, que são baixa potência, não tem um efeito térmico, como se pensar em lasers de alta potência, ablativos, né? Mas pode, se você tiver um alto tempo de interação ou uma potência dentro dessa faixa de baixa potência, né? Então, você ter uma potência maior, né, uma intensidade maior e, principalmente, considerar o fator de pigmentação cutânea, né, o fototipo da pele, né? Sim. Então, uma pele que tem menos melanina, uma pele que tem mais melanina. Então, quer dizer, muitos pensam só no comprimento de onda ou só na energia, mas e ficam tranquilos. É baixa potência, né? Não vai ter efeito Não vai ter térmico. problema. Não, pode ter efeito térmico, Como a luz sim. azul que a gente estava Como a falando. luz azul, Né? O Falando LED dessa azul. o LED azul, potência, né? Que pode levar a um aquecimento. falando um pouquinho sobre a potência e a qualidade, eu queria falar um pouco sobre essa qualidade dos lasers, porque muita gente querendo economizar, compra laser naqueles Nos mercados, mercados, né? nos Etc, mercados pela internet, e sem saber exatamente qual a procedência desse laser. Primeira coisa que a gente tem que pensar que tem que ter Anvisa. Aqui no Isso. Brasil. Primeira coisa, Primeira Anvisa coisa. aqui no Brasil. Então não adianta a gente comprar alguma coisa de fora, que venha de fora, que não tem Anvisa. Isso já é ilegal. Já começa daí. Começa errado. Exatamente. Né? E aí a gente vê, então, o profissional muitas vezes faz viagens, traz na mala, né, está usando de forma irregular, ou compra mesmo, né, pela internet, e aí equipamentos que, não tem Anvisa. 2, né, você não sabe realmente o quanto que esse equipamento está calibrado, né, tanto para mais quanto para menos. Sim. Então, quer dizer, ele ter potências emitidas ou energias emitidas a mais ou até a menos, aí você tem um subefeito. E acha que não funciona também. Sim. Isso acontece bastante, porque acha que eu vou fazer algum procedimento, mas esse laser ou LED não funciona, não tem aquela efetividade que você estava Exatamente. querendo. Mas é exatamente por causa do produto. O equipamento não leva a potência. Saber como utilizar o o que a gente equipamento. precisa. Isso. Né? Né? E muitas vezes, Thais, achei interessante que não é só pela qualidade do equipamento e também como manuseá-lo, mas também que leva talvez mais tempo do que você imagina, porque muitas vezes as pessoas querem uma resposta mágica. Olha, apliquei o laser como nos filmes de ficção. Exatamente. Colocou o laser e fez uma mágica e tudo aconteceu. Imediato. Imediato. Não é assim. Então, requer paciência, o que vai acontecer com a célula, qual que é essa diferença, como que funciona mais em um paciente ou menos no outro? Explica isso pra gente, Ricardo. Então, novamente, né, a gente tem que entender, como se pensar num grande quadro, né? A gente divide de um lado fatores do laser, então é o comprimento de onda do laser em relação àquele alvo, e parâmetros dosimétricos, então a potência, mas é baixa potência, mas você tem baixa potência, você pode trabalhar com várias intensidades. Né? Nós temos equipamentos comerciais de 100 mW, mas tem equipamentos que podem chegar a 200 mW ou até mais. E energia, tempo. Então, quanto você está aplicando de energia por tempo? A área dessa ponteira. E aí, a gente vai diferenciar bem. Os lasers sempre são áreas menores e os LEDs, você tem várias construções. O LED, ele abre. Isso que eu mostro realmente. Ele abre. O laser, ele é direcionado. O LED, ele abre. Tem um foco muito maior. Muito maior. Então, você tem os clusters de LEDs, as máscaras de LEDs, muito usadas, né, em estética facial. Então, o fator do laser. Contando que você está trabalhando com equipamento bem regulamentado, bem calibrado, né? É interessante você ter também reavaliações a cada tempo com o fabricante. E você tem o fator do indivíduo, né? O fator individual. O que Então, influencia? Vai influenciar, indivíduo? por exemplo, a quantidade de água na pele. Você está usando um comprimento de onda que é absorvido pela água, ele vai ser absorvido pelas células, fibroblasto, melanócito e também a água. Ou você está utilizando então ele precisa estar hidratado. Hidratado. Não adianta ser desidratado, desnutrido. Então o preparo da pele previamente. Preparo de Fumante. pele, né? Então fumo, álcool, estresse, né? Exposição solar, não só pensando em melanócito, mas também pensando em fotoenvelhecimento. Sim. Nutrição,
Né? Então, a gente pensa, trabalhar essa pele não só com os dermocosméticos, né, os produtos tópicos, Que mas também prepara. orais. Sim. Uhum, sim. Então, como a gente fala, né, como eu vou pensar num laser, né, num LED, numa luz, construir um tecido, se você tem operários, tá? Então eu estou fornecendo energia, eu tenho operários, células, mas você não tem tijolo. Uhum. Então a pessoa tem que estar bem nutrida, Sim. né? Nutrida do quê? De aminoácidos. Então, suplementação. Então a gente tem que entender que a pele, você tem que considerar as células que irão absorver a fonte de luz e considerar vascularização, porque por onde chegam novas Uhum. células? E aquele tempo de resposta da pele, E o tempo 21 de dias a respostas. 28 dias. Exatamente. Né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, são 21 a 28 dias para ter essa Exatamente. resposta, para começar essas células a Nada funcionar. imediato. Uhum. Né? Porque como a gente tem sempre um conceito, né? Quando você fala em lasers de alta potência, né? Efeitos térmicos, ablativos, né? Peelings, né? Remoções também de cicatriz, etc. É a luz que está fazendo, porque é o calor que ela gera. Uhum. Agora, quando você fala em fotobiomodulação ou fototerapia, né? Com diferentes comprimentos de onda, não é... A luz ela é uma promotora. Né? Ela é promotora em mudar o estado celular, ativando ou inibindo aquela célula. Agora, quem executa é a célula. Então, quem vai construir um tecido novo, né? Pensando em colágeno, pele, é fibroblasto, Uhum. modulado por luz. A A partir- fibroblasta, eu acho que é a célula mais importante que a gente tem dentro Exatamente. da pele, Em pele, realmente. mucosa, tudo né? que a gente precisa é o Muito fibroblasto. Do fibroblasto. É o coisa que a gente tem que queridinho, conversar nosso isso depois. queridinho. Sobre Depois a gente vai minhas falar sobre pesquisas isso. agora são direcionadas ao fibroblasto, Olha lá, sobre novidades. melasma. Ótimo, né? muito legal isso, muito Nossa, importante. gente, o bate-papo tá muito gostoso, muito interessante. Tenho certeza de que quem tá assistindo tá abrindo aí, né, um novo olhar, tá tendo um novo olhar e trazendo mais informações. Eu quero agradecer a vocês. Infelizmente é hora da gente terminar, mas eu quero falar para quem está nos assistindo que estaremos juntos aqui, separadamente, depois ou juntos, novamente os três, mas doutora Thaís vai falar mais sobre melasma, sobre os tratamentos, sobre as novidades que vêm por aí no tratamento do melasma, Novas pesquisas, neste acompanhamento. Novo direcionamento da pesquisa, na Isso, verdade, né? novo São as mais direcionamento, atuais. tudo fresquinho para vocês Sim. que se interessam sobre o assunto. Doutor Ricardo vem para falar sobre as diferentes utilizações, todas as utilizações na área da saúde, da odontologia, da laser terapia. Vai ser muito bom, estou à disposição. Muito Então, obrigado. aguardem, hein? Obrigada. Obrigada. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima. Até a Adorei.